Olá, como vocês estão? Então, hoje a gente está de volta aqui para poder refletir um pouco sobre a palavra de Deus. Eu queria estar falando para vocês a respeito da lei de Deus, né, dos 10 mandamentos, né? E, e é muito interessante porque hoje, na verdade, as pessoas elas não têm o hábito de guardar os 10 mandamentos em si, né? A gente sabe que a lei ela foi alterada, né? E aí eu queria refletir com vocês em alguns pontos, porque a Bíblia ela não se contradiz. Algumas pessoas dizem, por exemplo, da questão do quarto mandamento. Algumas pessoas dizem que por causa da ressurreição de Cristo, no domingo, depois no dia do Pentecostes, em uma outra reunião posterior, os discípulos eles fizeram isso no domingo porque Jesus ressuscitou no domingo. Mas na verdade a Bíblia ela toda em si ela não apresenta isso. E, e aí eu queria, antes de gente ver outros versículos, eu queria começar lendo para vocês as palavras de Jesus que está lá em Mateus capítulo 5, do versículo 17 em diante. E lá diz assim, ó: Não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, eu vim para cumprir. E foi o que ele fez. A gente sabe que assim, em diversas partes do Evangelho, eles comentam que aos sábados Jesus ia à sinagoga para poder fazer a leitura, né, ouvir a leitura, né, da palavra de Deus, né. Jesus ele ajudava, Jesus as pessoas, ele curava, né, ele falava aos necessitados, né, de todas as formas, né, não apenas aos doentes físicos, mas aos doentes espirituais, né, aos doentes psicológicos, né. Então Jesus ajudava a todas as classes, né. Todas as classes sociais, né, em todas as situações, qualquer que fosse o problema do povo. E aí ele continua dizendo assim, ó, esse é o sermão da montanha, tá, das bem-aventuranças, né, ele não termina no versículo 16, mas ele vai dar seguimento até o capítulo até o capítulo 7. É o sermão da bem-aventurança. E aqui continua dizendo assim, ó, porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra se passem, nem um i ou um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Aquele, pois, que violar um destes mandamentos, posto que dos menores, e assim ensinar aos homens, será considerado mínimo no reino dos céus. Aquele, porém, que os observar e ensinar, esse será considerado grande no reino dos céus. Então ele faz um alerta muito grande, porque ele veio cumprir a lei e ele cumpriu, né? E ele fala que aquele que tirar ou pôr, quem tirar vai ser tirado, né, do reino dos céus. Né? Não é ele que fala quem tirar ou pôr, na verdade é João, lá em Apocalipse 22, esqueci o versículo, mas ele fala, né, aquele que tirar será tirado, né, da árvore da vida, mas aquele que acrescentar será acrescentado também os flagelos. E aqui no capítulo 32 do livro de Êxodo, aqui fala sobre... Começa no capítulo 31, a partir do versículo 12, que fala que Deus ele dá as 2 tábuas de testemunhos, né, para Moisés. E é interessante que ele dá ênfase no sábado. A gente não vai tratar desse mandamento hoje, mas é porque ele foi o que foi alterado, né? Tirado, no caso, dos 10 mandamentos. E outros foram alterados para poder cobrir essa falta. Então Deus ele fala da questão do sábado e ele diz assim, ó, pelo que os filhos de Israel guardarão o sábado, celebrando-o por aliança perpétua nas suas gerações. Entre mim e os filhos de Israel, né, isso é sinal para sempre. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, e ao 7º dia descansou e tomou alento. É sinal para sempre.
Israel, a gente hoje tem, né, o país lá, Israel, mas a gente sabe que existe hoje o Israel espiritual. Nós nos consideramos o Israel espiritual. E aí ele vem falando, né? E tendo acabado de falar com ele no Monte Sinai, deu a Moisés as 2 tábuas do testemunho, tábuas de pedras escritas pelo dedo de Deus. Então, nenhuma pessoa escreveu. Quem escreveu foi Deus. Então, a lei não é de Moisés, a lei ela é de Deus. E aí depois fala que Moisés ele desceu do monte com as tábuas, né? E quando ele desceu, o povo estava lá adorando o bezerro de ouro, e Moisés ele ficou muito irado e ele quebrou as tábuas, né, as tábuas da lei. E aí quando a gente vai discorrendo a Bíblia, no capítulo 34, Deus dá as segundas tábuas da lei. E lá diz assim, ó, versículo 1. Então disse o Senhor a Moisés: lavra 2 tábuas de pedras, como as primeiras, e eu escreverei nelas as mesmas palavras que estavam nas primeiras tábuas que tu quebrastes. Então, pela segunda vez, né, Deus ele escreve nas tábuas a lei dele. E qual é a lei dele? E a gente encontra isso antes, encontra lá em Êxodo capítulo 20, a gente encontra os 10 mandamentos, né? E aqui, outra coisa que é muito interessante, né? Deus, antes de dar as pedras lavradas, né? Escritas pelo seu próprio dedo, ele pronunciou ao povo, ele falou ao povo, né? Ele, olha, eu vou passar para vocês as minhas leis, o que eu quero que vocês cumpram, obedeçam, para que tudo te vá bem nessa nova terra em que vocês vão morar. E é interessante que isso é algo não só para essa terra, mas é algo para o porvir, para o reino de Deus, né? Então a gente precisa obedecer os mandamentos de Deus, é necessário que a gente obedeça, né, os mandamentos, porque isso representa o caráter de Deus e isso não mudará. Quer ver uma coisa? Lá em Isaías 40, no versículo 8, e em 1 Pedro 1, no versículo 25, existe a mesma fala, né? Pedro ele repete as falas de Isaías, que Isaías diz assim, ó, seca-se a erva e cai a flor, mas a palavra de Deus permanece para sempre. Então Pedro ele repete isso, seca-se a erva e cai a flor, mas a palavra de Deus permanece para sempre. Então Deus ele não muda. Malaquias 3,6 diz isso. Eu, o Senhor, não mudo. Tiago 1,17 diz isso. Porque se eu mudar ou houver sombra, né, de mudança, tudo estaria... Vamos ler lá, a gente até falou sobre isso, né, esses dias atrás, mas vamos ler que agora deu um branco nesse versículo. É um dos meus versículos favoritos, mas deu um branco. Diz assim, ó, toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode haver variação ou sombra de mudança. Então, não pode existir nada disso em Deus, porque se existir, alguma coisa vai estar contradizendo, na verdade, tudo aquilo que Ele nos revelou através dos profetas e através dos seus discípulos. Outra coisa, os discípulos, eles, quando a gente vai lendo a Bíblia, eles continuaram guardando o dia de sábado. Atos fala muito disso, que aos sábados eles iam para as sinagogas ou para a beira dos rios e lagos para poder adorar a Deus, né? Encontrar os irmãos, né, que também adoravam o Senhor. Quando a gente for falar do 4º mandamento, a gente vai estar tratando sobre algumas passagens específicas. Mas então a gente precisa refletir muito sobre isso, porque Deus ele foi bem claro, aquele que tirar, né, que ninguém deve tirar ou acrescentar nenhum i e nenhum tio, porque ele veio cumprir e ele cumpriu. Ele não ressuscitou no sábado porque ele descansou no sábado, como também
todo o povo, né? Todos os seus discípulos e as mulheres, que todos os seus seguidores, né? Tanto que as mulheres, quando viram que chegava a hora do pôr do sol, elas pararam de fazer todo o trabalho para embalsamento e iam voltar e voltaram no domingo, né? Então, e aí Jesus já tinha ressuscitado, né? E aí não precisava mais terminar de embalsamar o corpo dele. Mas a gente precisa estar muito atento a isso. Eu estou tentando encontrar uma passagem, mas agora eu não me estou lembrando onde está, mas eu sei que está lá em Mateus e diz assim, né? Passaram os céus e a terra, mas as suas palavras permanecerão eternamente, né? Depois, a hora que eu encontrar, eu sei que é Mateus, e depois, a hora que eu encontrar, eu passo para vocês esse versículo, né? Então, hoje a gente vai finalizar o vídeo aqui e a gente precisa lembrar que a lei ela é de Deus, ela não é de nenhum ser humano. Foi escrita por Deus pelo seu próprio dedo. Uma outra... E ele pronunciou isso também ao povo, né? Então, não existe chances ou possibilidades alguma, né? Não existe nenhuma possibilidade, nenhuma chance de a lei ter sido mudada. Eu acredito que se a lei fosse mudada, Deus teria feito a mesma coisa que fez com o povo quando tirou eles do Egito. Teria pronunciado de forma audível e teria dado novas tapas. Mas ele não fez isso porque, como ele mesmo fala em outros trechos da Bíblia, né? Em toda a Bíblia, ele não muda. Ele é o mesmo ontem, hoje e sempre. E sempre há de ser. Isso não vai mudar nem na eternidade. Então, a gente precisa rever os nossos conceitos, né? E parar para analisar. Que Deus nos abençoe, que todos tenham um bom dia, né? E até a próxima.